Olá, gente boa! Mais uma sexta-feira aqui no nosso Desperta Colonial. Eu sou o Silas Carvalho, pastor de juventude da Igreja Batista em Jardim Colonial. Na semana passada, nós começamos a refletir em Gênesis 2, do versículo 18 até o 25, e eu falei que esse tema seria dividido em três partes. Hoje é a segunda parte, o tema de casamento. A semana passada, na sexta-feira passada, nós vimos quem são os integrantes do casamento. E hoje eu quero mostrar que Deus, como criador do casamento dessa instituição, ele não só criou os integrantes, mas ele criou os papéis de cada integrante. Então hoje nós vamos ver quais são os papéis desses integrantes. Para isso, vamos ler o texto de novo, né? Para a gente recordar e aí tirar as lições sobre o papel de cada integrante, sobre o papel do homem e da mulher, do marido e da esposa dentro do casamento. Vamos ler? O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente! Exclamou o homem. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esse trecho, quero lembrar um pouco do que a gente viu semana passada. Se você não assistiu o vídeo da semana passada, em algum lugar aqui na parte de cima da tela vai aparecer um link para você clicar e ter acesso à reflexão da semana passada. Esse trecho, eu quero lembrá-lo, que ele está acontecendo no sexto dia da criação. No sexto dia em que Deus criou os animais da terra e criou o homem e a mulher. A ordem da criação é importante. Eu não sei se você já se perguntou, por que Deus criou o homem primeiro e não criou o homem e a mulher junto? Por que Deus ele fez questão de criar o homem primeiro e depois que ele criou o homem, ele deu uma função, o homem desempenhou uma função, fez ele dormir para depois criar a mulher? Por quê? A resposta que eu tenho para isso é que a ordem da criação, olhando à luz da Bíblia toda, olhando até com relação ao Novo Testamento, a ordem da criação, ela tem importância nas funções de cada parte do casamento. As funções elas são determinantes e por isso Deus cria o homem primeiro e depois a mulher. O homem é criado primeiro porque Deus quis, desde a criação, de que o homem fosse o líder, não só de casa, mas o líder também fora de casa. Olha só que interessante. Deus criou o homem com o objetivo de cultivar o jardim, cultivar e cuidar o jardim. Ele exerce domínio, ele exerce governo sobre a terra, sobre o jardim. Agora, no trecho que lemos, o homem ele exerce domínio e governo sobre os animais. Deus dá a responsabilidade ao homem de dar nome aos animais. Isso é extremamente importante. Até aqui, só Deus tinha dado nome às coisas. Deus como Criador, como aquele que governa, que é superior aos animais, que é superior à criação, superior às coisas. Ele é aquele que dá nome às coisas. Só que aqui Deus dá essa autoridade, esse poder de governo, essa liderança ao homem. E aí ele dá ao homem a responsabilidade de dar nome aos animais. O homem ele foi criado para ser um líder. E a essência da masculinidade é uma liderança de acordo com os padrões de Deus. A gente vê que essa liderança ela não só para no âmbito da criação, jardim e animais, mas ela entra dentro de casa. Depois de um dia cansativo de trabalho, em que o homem deu nome aos animais, Deus fez dormir da costela dele, ele formou a mulher, né? E Deus forma a mulher da costela para demonstrar a igualdade essencial dos dois. Os dois têm o mesmo valor, os dois são feitos da mesma matéria, do mesmo material, ou seja, os dois eles se completam, eles têm a mesma essência. E aí Deus faz a mulher e entrega ao homem como se fosse um pai entregando a noiva no altar para o noivo, né? E ali naquele casamento,
Adão, ele dá nome à sua esposa. Ele diz, olha, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne, o seu nome agora será mulher. Ele dá nome à mulher, demonstrando também a sua responsabilidade de ser um líder dentro de casa. O padrão de Deus é que o homem seja um líder familiar, um líder doméstico. Agora, qual seria o papel da mulher? No versículo 18, nós vemos que Deus ele idealizou a mulher para ser aquela a qual auxiliaria e completaria o homem. Sem a mulher, o homem não estaria completo. É por isso que Deus fala, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e que o complete. Sem uma esposa, o marido não é completo. Talvez você, lendo isso, fale assim, mas auxiliadora não é um papel muito importante. É um papel secundário, mas não. Sem a mulher, o homem não tem condições de exercer o seu papel completo de liderança. Ele precisa da mulher. Assim como a mulher, a auxiliadora, ela não consegue exercer o seu papel de auxiliadora sem alguém para auxiliar. Os dois são mutuamente, eles se completam. Os dois, eles precisam trabalhar juntos. Eles precisam trabalhar juntos de acordo com o padrão de Deus para que dê certo. A liderança do homem, ao dar nome à mulher, redefine também quem o homem é. E olha só a importância da chegada da mulher. Até esse momento, Adão é chamado pelo nome de Adão. Adão vem da palavra hebraico Adam, que vem de uma outra palavra hebraica, que é a palavra terra, Adamá. Terra em hebraico se fala Adamá, e aí aquele que foi feito da terra, Adão, é o nome dado ao homem. Até aqui, o homem só é chamado de aquele que foi feito da terra, um terráqueo. Só que depois que a mulher chega, nos votos de Adão, a identidade dele também é mudada. Ele agora não se chama mais de Adão, ele não se chama mais de terráqueo, aquele feito pela terra. Olha só o que ele diz. No versículo 23, finalmente, exclamou o homem, esta é o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela se chamará mulher, porque do homem foi tirado. Ela se chamará Ishá, que é a palavra hebraica para mulher, porque do Ish foi tirado, a palavra hebraica para homem. Até então, essa palavra não é falada. Adão, ele diz que a partir da chegada da mulher, a partir do casamento dele, ele deixou de ser um terráqueo solitário. Agora ele é um homem, ele é um marido. Outra tradução também para a palavra ish em hebraico. Ele agora é um esposo. A identidade dele foi mudada. Ele agora está completo. E é interessante que o final desse trecho mostra algo fantástico. Os dois andavam nus e não se envergonhavam. Ou seja, eles desfrutavam de extrema intimidade, mas uma intimidade perfeita, que não trazia vergonha, medo e nada de outras coisas ruins. Talvez, se tem alguém que é adepto à ideologia feminista me ouvindo, falando que o homem é líder, que a mulher é auxiliadora, fala assim, você está diminuindo o papel da mulher. A mulher não tem que ser auxiliadora, a mulher tem que subir, tem que conquistar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu não acredito que as mulheres feministas estão certas, porque Deus criou o homem para ser essencialmente um líder. Só que o papel da mulher é extremamente importante, não é um papel secundário, não é um papel sem valor. A palavra auxiliador, no hebraico, ela aparece 19 vezes no Antigo Testamento. E das 19 vezes, 2 são usadas aqui em Gênesis, capítulo 2, para falar de Eva, e 13 são usadas para falar sobre Deus. Deus exerce o papel de auxiliador do seu povo. Sim, o papel da mulher de ser auxiliadora não é um papel diminuído ou secundário. É um papel que espelha Deus. Assim como o papel do homem de liderança não é um papel de oprimir, de ser alguém que causa domínio pelo medo ou pela força. Mas não, Adão ele é chamado aqui para exercer uma liderança amorosa, semelhante a Deus. Você já sabe para onde eu estou querendo levar essa conversa. Sim, o casamento espelha algo maior. O casamento ele foi idealizado para mostrar a graça e a glória do Senhor. A graça e a glória do Senhor, mesmo antes do pecado. Com a entrada do pecado, esse padrão não foi mudado.
Deus ainda quer, por meio da família, espelhar sua graça e sua glória. Agora, depois do pecado, o casamento é uma ilustração da graça salvadora de Deus. Se você for lá em Efésios capítulo 5, quando Paulo vai lembrar dessas funções, desses papéis do casamento, em que ele vai falar que a mulher ela tem que ser submissa ao homem e o homem tem que amar a esposa, ele usa um referencial. A mulher tem que ser submissa ao seu marido e o auxiliá-lo com submissão como Cristo, como ela é submissa a Cristo. E o homem tem que amar a sua esposa, ele tem que se dedicar a ela, e a sua liderança tem que ser amorosa, como Cristo ama a igreja. Os papéis aqui do casamento, eles servem para espelhar a graça salvadora de Deus. O relacionamento entre Cristo, o marido perfeito, e a igreja, a sua noiva. Os nossos casamentos como cristãos, eles têm que apontar para o Evangelho do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero trazer algumas implicações, eu quero que você faça uma reflexão aí na sua mente. O seu casamento espelha a glória de Deus e o Evangelho Salvador? Quando as pessoas olham para a sua família, elas veem um marido que governa de maneira amorosa, que lidera espiritualmente sua casa? Ou as pessoas que olham para a sua família veem um homem omisso, um homem banana? Ou as pessoas que olham a sua casa veem uma mulher mandona, rixosa? Ou veem uma mulher submissa que auxilia o seu marido, que ajuda o seu marido a liderar a sua casa sem dor, sem dificuldade? Assim como nós, a igreja, nos submetemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. A sua família, ela funciona assim? Talvez você solteiro fale assim, cara, beleza, essa lição não é para mim, mas é para você também. Você é um rapaz, você tem buscado se empenhar em buscar a palavra, em estudar as escrituras, em tentar se parecer com Jesus, para que no futuro você seja um marido semelhante a Ele? Você tem buscado isso? Você tem buscado ser alguém que se dispõe à liderança, seja na igreja, seja dentro do seu serviço, que se dispõe. Você é alguém que pratica essa bênção dada, essa responsabilidade dada por Deus a nós homens, de liderar e de se colocar à frente? Você tem tentado desempenhar isso, mesmo antes de ser casado, mesmo solteiro? Ou você, moça, é uma menina autoritária, é feminista, daquelas bem doidonas, que não deixa que ninguém passe por cima, ou que não deixa que um homem seja cavalheiro, que ele seja cavalheiro porque você pode, você conquista, você que é a dona do seu destino. Você tem se disposto a servir as outras pessoas e auxiliar, às vezes o seu pai, a ajudar o seu pai, a obedecer e a se submeter ao seu pai como líder do lar? Se você não tem feito isso, você solteiro não tem feito isso, vou te dizer, você ainda não está preparado para o casamento. Casamento não é para meninos ou meninas. Casamento é para homens e mulheres. E homens e mulheres de Deus. Esse é o padrão de Deus para o casamento. Deus criou o casamento para funcionar dessa maneira. E tudo que foge disso causa problemas. Não é à toa que nós vemos tantas famílias destruídas e que nós precisamos tanto de referenciais. Nesse momento eu chamo você que me assiste, para ser um referencial de Deus. Deus quer usar você, a sua família ou a sua futura família para espalhar a glória do Evangelho Salvador. Vamos orar? Senhor, eu te peço para que o Senhor nos use. Use as nossas famílias para espelhar o Evangelho Salvador. Pai, faça de mim um homem que lidera de maneira amorosa, assim como Cristo. E faça, Senhor, da minha esposa uma mulher submissa que me auxilia, uma mulher que me completa, assim como a igreja se submete ao Senhor Jesus Cristo. Pai, muito, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos criou com a necessidade de nos relacionarmos. Essa necessidade é suprida sob medida pelo Senhor. Muito, muito obrigado. E Pai, nos ajuda, Senhor, a termos vidas que espelham, espalham a Tua glória e ressalta a beleza do Evangelho Salvador. Em nome de Cristo, amém. Uma boa semana e até a próxima sexta-feira na terceira parte.